Justiça para Todos, você vai acompanhar a segunda parte do terceiro FONACRI, Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação. O evento é uma realização da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, ocorrido em Brasília, e reuniu magistrados federais, advogados e juristas. No segundo dia do FONACRI foram debatidos assuntos relacionados à concorrência e regulação, como compliance, devedor contumaz e questões contemporâneas da regulação de infraestrutura. Acompanhe, o Justiça para Todos está no ar. No Momento Cidadão de hoje, vamos falar sobre segurança na utilização de serviços bancários. As principais tentativas de fraude que hoje a gente verifica nos processos que envolvem a Caixa, basicamente a gente pode citar como principais os links falsos, ou seja, os clientes recebem alguns e-mails, ou um WhatsApp, ou um SMS com um link pedindo nome, dados pessoais como data de nascimento, CPF, senhas, códigos de cartão. Então, essa é uma tentativa bastante comum, onde os clientes são induzidos a achar que estão acessando um site da Caixa por um e-mail partido supostamente da Caixa, quando na verdade foi um e-mail partido originado por fraudadores. Então é muito importante que se tenha atenção a isso. Outro item também que é bastante comum é o boleto falso, onde o cliente imprime, abre uma página e aquela página foi eventualmente hackeada. E quando ele tenta imprimir esse boleto, o que nós vemos, na verdade, é uma alteração daquele código de representação numérica que os boletos têm, totalmente adulterados. E aí eles indicam uma outra conta, normalmente de pessoas que não são clientes efetivos de uma agência, e o dinheiro, ao invés de ir para aquela companhia de onde o cliente comprou eventualmente algum produto, eles são direcionados a alguma outra conta ou com alguma outra finalidade. Então isso também é um outro tipo de golpe que vem ganhando bastante força no mercado bancário. Então é muito importante que o cliente observe, no momento em que ele faz a compra, se o banco que está direcionado àquele boleto realmente está representado naquela numeração ali em cima. Então, por exemplo, os 4 primeiros dígitos vão indicar o banco. O número da Caixa é o 104, por exemplo. Então, se o boleto for da Caixa e lá em cima não tiver o número 104 na representação numérica, já é um indício de que é uma tentativa de fraude. Outro item também que a gente tem se deparado bastante são as falsas centrais da Caixa, onde fraudadores ligam para os clientes dizendo que houve ou alguma tentativa de uma compra num valor excessivo, perguntando se realmente aquele cliente fez aquela compra. Normalmente o cliente diz não, essa compra não é minha, e às vezes premido por aquele contato, o fraudador retorna ligações e passa a pedir dados pessoais, como por exemplo o número do cartão de crédito, o número do verificador, código verificador, que são aqueles 3 números que ficam no verso do cartão. Isso também acontece e o cliente tem que ficar bastante atento. Se eventualmente você vai efetuar um pagamento, seja numa loja, um posto de gasolina ou qualquer outro local em que você utilize o cartão de crédito como meio de pagamento, quando esse cartão for restituído a você, é muito importante que você confira que o cartão é realmente seu. No segundo painel, os temas de maior relevância foram compliance e a legislação brasileira anticorrupção. Os debatedores discutiram o valor necessário para a empresa fazer a implementação do programa. O compliance não pode ter um padrão. E ainda a aplicação da lei no combate aos crimes contra a administração pública. Acompanhe na reportagem. O Fórum Nacional da Concorrência e Regulação, FONACRI, iniciativa da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, passou em edições anteriores pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Agora, a terceira edição foi realizada em Brasília. Magistrados e especialistas trataram de compliance. A primeira indagação foi:
O Brasil já sofreu um boom desta prática, que ainda tem sido adotada. Mas qual o valor necessário para uma empresa fazer e implantar um programa de integridade? Eu peguei 2016, né, na verdade o relatório de 2017 referente a 2016, porque pegaria o meio da Lava Jato. Né? Você poderia ver, já teve o Lava Jato iniciando em 2015, então 2016 já seria o reflexo dela. O que é interessante é que a grande maioria delas, né, se encontra em investimentos que estão entre 500 mil até 500 mil. Mas o que é um custo de estruturação de compliance? Eu montei alguns compliance depois que eu saí também. Falei, bom, tem que criar uma estrutura de monitoramento, criar os canais de denúncia, fazer os ciclos de treinamento. Esses estão cada vez mais sofisticados, porque não só você tem treinamentos que são presenciais, como também vários treinamentos que são virtuais, testes, às vezes, que os empregados têm que fazer para poder se qualificar dentro dos programas de compliance. Houve também quem questionou a efetividade desse tipo de iniciativa. Há alguma chance da empresa contar com regras que impeçam totalmente os ilícitos? Para Bruno De Luca Drago, do IBRAC, Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, o compliance não pode ter um padrão. Precisa estar adequado às características e à realidade da empresa e não pode ser rígido. Quando a gente entra para fazer um programa de integridade, a primeira coisa que a gente faz é um mapeamento de risco, aonde essa empresa está exposta. E isso vai priorizar as ações de implementação dessas políticas. Treinamento, de nada adianta você ter todas as normas, e muitas vezes a gente chega em empresa para implementar o programa de compliance, a primeira pergunta que eu faço é, você tem um programa já rodando? E muitas vezes a pessoa abre a gaveta, tira um manual e fala, tenho, está aqui. Quer dizer, que efetividade tem isso, né, um manual na gaveta? Nenhuma. Então, você precisa treinar todas as pessoas acerca daquelas políticas e também trazer todos aqueles controles internos para verificação se aquelas políticas estão sendo seguidas ou não. Tá? O mesmo grupo que abordou o compliance tratou da legislação brasileira anticorrupção. E a luta contra a corrupção não é nova. A lei anticorrupção, acho que para muitos, traz a percepção de que agora nós temos leis que trazem a possibilidade de um combate efetivo. Mas se a gente olhar todo o arcabouço legislativo que a gente tem, é muito mais antigo que isso, remonta lá ao Código Penal, né? E estão sendo aperfeiçoados aos poucos, né? A aplicação da lei e as medidas de combate aos crimes contra a administração pública, entre eles desvio de recursos, envolvem uma multiplicidade de agentes e instituições, o que pode não ter só um lado positivo, como foi falado no evento. Hoje, claramente, um dos principais desafios do combate à corrupção é como gerir essa interação com tantas legislações aplicáveis e com tantos agentes competentes, né? Então a gente fala do Ministério Público, do Judiciário, Forças Policiais, o CAD, CVM, Receita, AGU, uma série de agentes. Isso pode ser transformado em algo muito positivo, que é a gente ter várias autoridades competentes detectando um ilícito e cooperando para investigá-lo, mas também pode ser algo que, se não for bem gerido, pode gerar em anulações, pode gerar em problemas de bis in idem, canibalização dos seus acordos de leniência, multiplicidade de sanções de uma forma desproporcional, com uma série de consequências, né? Então o desafio que a gente tem hoje é como tirar o melhor disso, eliminando essa parte ruim. Como debatedora, a juíza federal Ariane Oliveira reforçou a reflexão feita sobre as várias instâncias punitivas pelo mesmo fato. Quanto a esse ponto, eu gostaria de saber se tem alguma sugestão, ou se já tem na prática algum modelo de comitê ou de interação interdisciplinar para o tratamento dessas informações. Muito boa, de fato, para mim, essa é a pergunta de ouro hoje em dia, né? O que fazer com essa questão das múltiplas esferas, como solucionar isso? Vem à cabeça, evidentemente, a primeira resposta mais óbvia, que seria, vamos pensar numa legislação para equacionar isso tudo. Sinceramente, na prática, eu não vejo isso acontecendo tão cedo, porque são muitos interesses, muitos agentes envolvidos. Com razão, cada um quer preservar sua competência, uma série de desconfianças de vários tipos, né? Ensaiou-se no passado, bem no centro da Lava Jato, ter uma alteração de legislação, foi uma confusão, né? O Ministério Público ficou com medo de estar sendo usurpado competências, e com razão. Então, legislação é algo que eu não vejo acontecendo num curto período de tempo. Bem, a minha preocupação na condição de debatedor, na condição de debatedor desse painel, foi trazer, né,
linhas gerais sobre como adotar os programas de compliance, o que é lido como efetividade, o custo disso, para tentar massificar e criar verdadeiramente uma cultura de adoção de boas práticas visando a prevenção de atos ilícitos. A coordenadora do terceiro FONACRI, que presidiu a mesa, elogiou o nível do debate. E foi um debate relevantíssimo, porque empresas com boa governança e redução de conflitos, redução de ilícitos, é algo que tem uma repercussão direta também na redução de processos judiciais. Além dessa foto maior, a gente tem, no nível micro, a possibilidade de que existam processos que vão tratar de redução de penalidade pela existência ou não de programas de compliance ou de integridade efetivos. Então, nós discutimos quais são as balizas desses programas de integridade, porque são questões que também podem ser judicializadas. No próximo bloco, devedor contumaz. Interações entre tributação e defesa da concorrência. Voltamos em instantes. Devedor contumaz foi um dos temas debatidos no terceiro FONACRI, realizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, em Brasília. Os painelistas debateram, entre outros assuntos, o aumento e a defesa da concorrência, tributação e evasão fiscal e apresentaram estatísticas do desenvolvimento econômico do país. Devedor contumaz. Interação entre tributação e defesa da concorrência. Esse foi o tema do terceiro painel de mais uma edição do FONACRI, Fórum Nacional da Concorrência e Regulação, realizado em Brasília pela AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. Um tema discutido sob vários olhares, um deles de um economista, que apresentou conceitos e foi taxativo. Aumentar concorrência não significa mexer na quantidade. Concorrência não pode ser confundida de dizer, olha, eu quero mais concorrência, eu quero mais gente no mercado. Na verdade, assim, a concorrência é um meio, não é um fim em si próprio, para gerar mais eficiência na economia. Então é fundamental que essa economia, que essa concorrência seja feita em base não numa concorrência desleal, uma competitividade espúria gerada por não pagamento de impostos, por evasão de regulação. Se você está conseguindo competitividade por causa disso, não é porque você é mais eficiente, mas porque você se tornou um sonegador ou você se tornou um agente que não cumpre as regulações. A questão também ganhou uma discussão sobre o aspecto específico do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Meu objetivo na minha participação aqui foi trazer para a mesa, nesse debate, nessa temática tão importante a respeito de evasão fiscal e defesa da concorrência, uma discussão olhando para os precedentes do CAD, de qual que é o papel da Autoridade de Defesa da Concorrência para apurar infrações à ordem econômica decorrentes de uma prática reiterada de evasão fiscal. O advogado Diogo Santana propôs uma reflexão sobre tributação e concorrência. Apresentou um contexto para estimular o debate e tratou da jurisprudência. O judiciário também teve um comportamento extremamente cauteloso ao longo dos anos em reconhecer que o Estado poderia tomar algumas medidas excepcionais em relação a devedores ou a quem sonegasse de maneira mais reiterada. E aí, acho que talvez o grande debate
de fundo que a gente teve na jurisprudência foi o debate entre a possibilidade, a não possibilidade da chamada sanção política e a possibilidade de você ter a cassação, né, dos registros, ou de você ter outras medidas que impedissem aquele agente econômico de continuar no mercado mesmo fazendo a sonegação. Aos palestrantes coube apresentarem estatísticas que indicam o desenvolvimento econômico do país. Como, por exemplo, o Brasil é a 7ª economia, quando deveria ser a 5ª do mundo, e fica longe dos primeiros lugares entre os países para fazer negócios. Óbvio, a simplificação tributária é fundamental, não só no nosso setor, mas se esse país quiser ir para frente, quiser andar, quiser atrair investimento, eu disse aqui ontem, nós precisamos de 80 bilhões de reais para o nosso setor ser uma economia razoável, um mercado razoável de combustível, né, dentro do contexto mundial. 40 bilhões para não faltar produto em 2030. 60 bilhões para a gente ser eficiente. 80 bilhões para ser quase um state of the art, vamos assim dizer, de ser eficiente. Esse é um dinheiro que está aí. E esse dinheiro nós não temos. O país não tem esse dinheiro. Tá? Então, a gente precisa, primeira coisa, para atrair dinheiro, simplifica o tributo que corrobora com o quê? Com a segurança jurídica, que isso corrobora com a segurança jurídica em si. A gente defende, e é importante deixar claro, a abertura do mercado, ela é importante, o Brasil precisa, isso está sendo discutido, está se discutindo o refino, é importante, né, que tenha um agente maior, que é a Petrobras, isso está sendo feito, está indo bem, a logística primária aí, nós defendemos. A Federação Brasil-Com disse quem representa. Os sindicatos no ramo de combustíveis de Santa Catarina, Paraná, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O representante da federação apresentou números que representam a cadeia no Brasil. 19 refinarias, 371 usinas produtoras de etanol, 230 agentes importadores de etanol e derivados, 156 distribuidoras. Mas essas 156 distribuidoras operam normalmente? Não, não operam. Tá? Nós hoje temos aí mais ou menos algo em torno de 80 a 85 distribuidoras que operam normalmente com vários produtos. As outras distribuidoras, elas funcionam, algumas de forma sazonal, outras apenas com etanol cumprindo com suas obrigações e outras distribuidoras que vendem etanol, mas ardilosamente acabam não cumprindo com as suas obrigações legais e tributárias. Ele disse que o setor não é o que parece em termos de lucro. A redução significativa da margem da distribuição de combustível, que no ano passado, no período mais ou menos ali, entre fevereiro e março, estava em 11,21%, hoje essa margem está em torno de 3,55%, o que vai significar, bruto, algo em torno de 10 centavos, que depois que você tira todos os custos embutidos nisso, cai para menos do que 50% disso. E aí aparece, para completar essa complexidade que é o mercado de combustível, a figura do devedor quanto mais, que, como bem falado pelo Elvio, né, acaba sonegando aí no Brasil algo em torno de 5 bilhões de reais por ano. Essas pessoas hoje estão sendo qualificadas como o devedor contumaz. E a legislação permite um tratamento diferente em relação a esse devedor contumaz. E o judiciário começa a tratar essas pessoas também, entendendo que elas merecem um olhar diferenciado, né, para que elas não possam se esconder atrás daquele cidadão que realmente cumpre suas obrigações ou que às vezes pode eventualmente atrasar uma outra obrigação. Nós não podemos compactuar com aquele que se utiliza da fraude como um modo de realizar a sua vida e os seus negócios. É importante verificar como esse devedor contumaz, ele cria problemas do ponto de vista da arrecadação tributária, ele cria problemas em relação ao direito do consumidor e ele cria problemas em relação ao direito concorrencial. Na medida que ele, obtendo uma vantagem ilícita, ele afeta todo um mercado em torno dele, né, que vai ser prejudicado pelas suas atitudes. Depois do intervalo, questões contemporâneas da regulação de infraestrutura. Não saia daí.
Questões contemporâneas da regulação de infraestrutura foi mais um assunto debatido no terceiro FONACRI. O processo de concessão, as mudanças do setor de telecomunicação, o cenário da Agência Nacional de Aviação Civil e medicamentos foram os assuntos debatidos no quarto painel. Veja só. Tema seguinte do FONACRI: questões contemporâneas da regulação de infraestrutura. Tarsila Reis apresentou a experiência de São Paulo no assunto e abordou o aspecto de quem estrutura os processos de concessão. Se a gente fica ainda no terreno da licitação, hoje a gente vê no Brasil utilização de todos os tipos, praticamente, de modalidade de licitação para poder contratar projeto complexo. Então você tem todo o espectro que vai do pregão à inexigibilidade. Isso é, no mínimo, bastante surpreendente, né? Houve o boom dos procedimentos de manifestação de interesse, né, as MIPs, que foram extremamente aí a parte da distorção, né, atacadas com as dificuldades, dos dilemas de isonomia, porque elas terminaram sendo tratadas com um quê de licitação, tá? E, no final das contas, na minha opinião, foram desvirtuadas na sua objetivo, na sua finalidade principal, que era dar à administração pública mais uma possibilidade de estruturar projetos com uma discussão mais, digamos, próxima do parceiro privado. O advogado Matheus Adami, ao falar de concessões, relembrou as frequentes problemáticas e mudanças do setor de telecomunicações. Os contratos de concessão que estão hoje vigentes, eles foram celebrados em 1998, no momento em que nós tínhamos um monopólio exercido pela Telebrás. Esse monopólio ele foi quebrado, a Telebrás ela foi fatiada, ela já operava por subsidiárias. Essas subsidiárias foram agrupadas em regiões, 4 regiões, e elas tiveram o seu controle alienado para diferentes empresas. O objeto dessas concessões era o serviço telefônico fixo comutado, que é o nosso serviço de telefonia fixa, tanto na modalidade de acesso individual, com a telefone que a gente tem em casa, quanto os terminais de uso público, que são os TUPs, né, os orelhões que a gente conhece, que eu coloquei aí. O judiciário e a regulação sustentável de infraestrutura. Foi sob esta ótica que a desembargadora Daniele Maranhão falou de concessões no Brasil. O objetivo é demonstrar a forma como o judiciário vem interagindo com a questão regulatória, né? E eu dei um tom da sustentabilidade, porque eu entendo que não há como haver crescimento econômico sem que exista uma população com qualidade de vida, com meio ambiente equilibrado e com o progresso sempre tendo um relacionamento com a vida do ser humano, né? Não há como se haver desenvolvimento sem que o ser humano esteja numa condição equilibrada. O setor aéreo também marcou presença no terceiro FONACRI. O Brasil e está entre os 5 países mais seguros do mundo no que diz respeito à aviação regular. Os nossos índices são índices que são exemplos para o país inteiro. Nós enviamos servidores ao mundo inteiro para participarem de auditoria também em razão da segurança. O diretor-presidente da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, mostrou um pouco do cenário. A infraestrutura do país começou a melhorar, as concessões começaram a ser feitas, as empresas que ganharam as concessões começaram a chamar as companhias, elas estão voando de fora para dentro do país, mas não podem voar aqui dentro. Nós temos hoje 6 companhias aéreas querendo entrar no Brasil, querendo voar, fazer concorrência, e não conseguem e não podem. E a medida provisória que está em vigor cai no dia 22 agora, e nós estamos tentando fazer com que o Congresso Nacional vote. O setor de medicamentos também foi destaque. Eu tratei hoje da resolução número 2 de 2008 da CEMED, que na verdade estabelece uma margem zero para medicamentos para clínicas e hospitais. Ao meu ver, essa resolução tem inúmeros traços de ilegalidade e de inconstitucionalidade por uma série de fatores. Na verdade, ela pode inclusive inviabilizar a atividade de alguns hospitais e clínicas, uma vez que existem custos decorrentes da utilização de medicamentos dentro de hospitais e clínicas que não serão suportados por ninguém.
a remuneração que existe em cima do medicamento, essa margem que é aplicada em cima do medicamento por clínicas e hospitais, jamais poderia ser considerada uma margem de comercialização. E vejam, a CEMED tem uma competência para estabelecer margem de comercialização. Primeiro, ela não poderia nunca deixar de fixar qualquer tipo de margem. Então, acho que esse é o primeiro ponto relevante que a gente procurou colocar aqui. Bom, a regulação e a concorrência são importantes em qualquer época, né? Hoje, mais do que nunca, o Brasil precisa de investimentos, né? Nós precisamos de segurança, precisamos ter a regulação bem definida, bem discutida, bem avaliada e bem decidida nos tribunais, né? Porque senão os investidores irão para o Peru, por exemplo, aqui ao lado, que já tem sido muito procurado e está com um crescimento do PIB significativo. Eu acho imprescindível essa troca de informações de pessoas de áreas técnicas do Poder Judiciário, é extremamente rica. Eu acho que a JUF está de parabéns em reiterar e insistir, né, na consecução desse tipo de trabalho. Então, está de parabéns. É uma contribuição importante para dar ferramentas para o nosso judiciário também poder decidir com mais tranquilidade, com base na lei, com base na tipicidade, na tipificação que a lei vai agregar ao nosso ordenamento jurídico. Então, nós temos que avançar. E, repito, esse tema, essa discussão no âmbito do FONACRI só nos apoia e intensifica esse necessário debate no âmbito do judiciário, no âmbito da legalização, da legalidade e da defesa de princípios e valores. Mesa foi super interessante porque foram abordadas questões sobre regulação de infraestrutura sobre aspectos mais abrangentes possíveis. E a doutora Daniele Maranhão trouxe um contraponto, uma visão do Poder Judiciário, como o Poder Judiciário vem enfrentando muitas dessas questões. E nós tivemos, agora por último, uma questão que ainda está chegando ao Poder do Judiciário, o problema dos medicamentos, da regulação, questões que às vezes parecem simples para o juiz decidindo, o aspecto da justiça social parece muito simples, mas tecnicamente tem uma complexidade enorme. Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.